Olá, E aí, Samuel, tudo bem? tudo jóia, graças a Deus. Boa noite, Guilherme, pessoal. Boa Grande noite. prazer aí, que grande desafio também, mas uma grande alegria, um grande sentido estar aqui nesta noite. Que responsa, né? Muito, porque a gente não fala apenas por nós, não é mesmo? Como muitas pessoas às vezes vai colocar, essa é a opinião de vocês. Será que é só a nossa opinião? Será que não representa muito embasamento aí? Então, trazer todo esse embasamento é uma grande responsabilidade, não é mesmo? Mas vamos buscar aí ajudar a todos nessa reflexão tão importante nos nossos dias. Com certeza. Bom, gente, antes de começar, eu peço até encarecidamente que vocês já vão clicando no aviãozinho aí, já vai enviando para outras pessoas, já vai convidando outras pessoas para essa live, né? Muita gente tinha falado que ia participar, vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. E antes enquanto o pessoal vai entrando, bom, vamos nos apresentando então, né? Com Meu certeza. nome é Guilherme, como todo mundo já sabe aí, tenho uma esposa, né, chamada Camila, um filho chamado Bento, ou seja, né, minha vocação, meu chamado é o matrimônio. Sou casado, sou formado em sistemas de informação, tenho um MBA em gestão estratégica de negócios e marketing, né, trabalho hoje numa empresa aí de tecnologia. E estamos no MUR aí há algum tempo e o Ministério de Universidades Renovadas, ele trabalha bastante fé e razão, né? Então, isso que sempre me chamou muito a atenção no ministério, e é por isso que eu amo esse ministério. E o Samuel também faz parte desse ministério, então se apresente, né, Samuel? Ó, falando em Samuel, o outro Samuel Outra. chegou aí. Samuel. Isso aí, eu sou o Samuel, sou médico, formado em 2018 pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMEP, a minha cidade, moro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Estou no segundo ano de residência em psiquiatria, pela também a FAMEP, são 3 anos de residência, então estou na metade aí desse nível de formação. Ano passado eu tive a grande alegria de fazer uma pós-graduação na prevenção do suicídio por meio da logoterapia, a terapia baseada no sentido da vida, pelo Instituto Viktor Frankl, um instituto muito reconhecido aí nacionalmente, e Viktor Frankl também, já deixando a dica, spoiler, que a gente vai colocar, muito recomendado para todos lerem, independente de quem era da saúde mental ou não, quem não é da área da saúde. Olha, a logoterapia, terapia centrada no sentido da vida, envolve muitas e muitas questões bacanas de serem pensadas. E aí, como o Guilherme disse, já aí há 5 anos que venho acompanhando o Ministério de Universidades Renovadas, já fui coordenador de grupuração universitário, coordenador diocesano daqui de Rio Preto. Atualmente não participo de mais nenhum grupo Gol, nem como servo do MUR, mas a gente não consegue sair do Ministério, né? Sempre o Ministério fica em nós. Então, a gente continua na Sim, caminhada sempre, né? Mesmo servindo em outros lugares, continuo servindo na igreja, mas também o coração sempre batendo aí pelo Ministério de Universidades Renovadas. né, com certeza. E hoje chamei você para esse desafio, né? Chega até Ah, a dar e uma. esqueci também, né, Guilherme, desculpa interromper, sobre a questão do aborto, né, essa questão de formação, não é mesmo? Sempre me interessei muito pelo assunto, já entrei na faculdade pensando nisso, então durante a faculdade eu fiz uma iniciação científica relacionando o aborto nos casos de anencefalia, que foi liberada aí pelo STF em 2012. Então, eu e mais dois amigos, um advogado e uma outra médica também, avaliamos toda essa questão da liberação. Quem sabe um dia posso fazer, gostaria muito de fazer um mestrado, doutorado a respeito de bioética, de aborto, mas por enquanto de formação mais específica, assim, entre aspas, de título, só mais essa iniciação científica. Mas do resto, sempre muita curiosidade, muito desejo de conhecer mais esse assunto. É isso. Nossa, muito bom. Tá vendo, né, pessoal, o currículo do menino aí. E quero aproveitar já pedindo para vocês novamente, vão clicando no aviãozinho, já vai convidando a galera para participar dessa live, que essa live hoje vai ser muito interessante, muito importante para todos nós. E vamos começar então, né? Acho que a gente já deu um tempinho aí para a galera Sim, entrando, e aí conforme o tempo, mais pessoas vão chegando também. E aí eu queria começar no seguinte, por que que nós vamos falar então sobre aborto, né?
Porque hoje é algo de suma importância, eu acredito, para mim e para você e para qualquer católico. Não, qualquer católico não, porque tem católico também que pensa um pouco diferente. Mas é um assunto de suma importância porque hoje nós estamos falando de vida. E eu, como católico, né, como um leigo, eu sinto a necessidade de expor aquilo que a igreja fala, do que a igreja pensa, mas também estar aberto ao diálogo, porque nunca se vence uma discussão na base do grito, na base da briga, mas sempre com argumentos e argumentos sólidos. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, eu e você, é trazendo argumentos sólidos. Vamos apresentar as nossas ideias, os nossos pensamentos, aquilo que nós temos estudados e vamos dar a vocês. E aí, você do outro lado da tela que está escutando isso, é você quem vai decidir o que você vai fazer com aquilo que nós estamos apresentando, com aquilo que nós estamos trazendo, né? Porque para mim pode ser uma verdade e para nós é uma verdade, só que você não é obrigado a aceitar esta verdade, entende? Mas todos nós temos o direito de expressar e de argumentar. E é isso que nós vamos fazer hoje, né, Samuel? Isso mesmo, né? Esse entendimento que vai muito além de uma opinião também, muito além de uma visão religiosa. E eu, assim, né, mesmo como médico e futuro psiquiatra, e já realizo atendimentos dentro da área da psiquiatria, fico numa uma saia justa, não é mesmo? Porque a boa parte da população que eu atendo é de baixa renda, que está mais relacionada aí à questão do aborto, envolve mais essa questão, né? Então, às vezes fico com um conflito. Será que eu falo mais disso? Será que eu não falo? O atendimento, como que vai ser? Mas é justamente entendendo que não é uma questão de opinião, não é uma questão apenas, isso é certo ou errado, mas aquilo que é justo, aquilo que é bom para o paciente. Nós poderíamos compensar, assim, dentro da ética, por exemplo, infelizmente, os médicos hoje a gente tem pouquíssimas aulas de bioética, mas nas poucas aulas que a gente tem, e aquilo que eu vou pesquisando também, as nossas condutas vão se baseando em princípios éticos, não é mesmo? Então a gente vê aí muita discussão falando, olha, o aborto não deveria entrar na questão moral, deveria ser uma opinião pessoal, opinião de cada um não deveria interferir, mas a gente vai vendo aí, não é mesmo, Guilherme, como que às vezes a gente vai confundindo o que realmente é o papel da ética, qual o seu desenvolvimento. Então, claro que não sou filósofo, antropólogo, mas apenas resumindo aqui como que vai surgindo todas essas questões éticas. Não é simplesmente, de repente, aparece um livro aqui, essas são as regras da sociedade, essas são as regras da Bíblia, essas são as regras da igreja, e ponto, né? Um estalar de dedos, não é mesmo? Mas não, por exemplo, a gente poderia até pensar na questão dos 10 mandamentos. Existem alguns antropólogos e psicólogos colocando que ali, né, os 10 mandamentos foi até de uma forma simbólica que surgiu ali diante de Moisés. Mas que, na verdade, Moisés, todo o povo judeu, ia percebendo, olha, o que é melhor para a nossa sociedade? Como que a nossa sociedade, como que a nossa comunidade sobrevive? Como que a nossa comunidade vive melhor? Vai se lidando melhor um com o outro? E aí que vai surgir, opa, quando eu mato o outro, isso se torna um ambiente muito inseguro, muito instável. Quando eu roubo a propriedade alheia, quando cobiço. Então é aí que vai surgindo as leis, vai surgindo a ética, e isso a gente está falando dos 10 mandamentos aí judaico-cristãos. Mas quando a gente vai pensar em todas as condutas no mundo todo, em todas as regras éticas no mundo, a gente vai pensando justamente nessa questão, aquilo que vai sendo princípios para a sobrevivência da sociedade. Então quando a gente está falando de aborto, a gente não está apenas falando da criança e da mãe, que isso é fundamental, que a gente vai trazer aqui também, mas também nessa questão que envolve toda a sociedade, que envolve toda a sobrevivência ao longo dos anos, como também uma sobrevivência com qualidade, né? Então, acho que a gente poderia pensar nisso. Então, eu estava voltando, né, dentro das aulas de bioética, por exemplo, a gente é pautada, em todas as nossas condutas médicas, a gente precisa se pautar em 4 princípios, em 4 pilares relacionados à ética, né? A beneficência, então fazer o bem para aquele paciente, oferecer todo o recurso necessário para que ele seja promovido de uma forma boa. A não maleficência, ou seja, não prejudicar aquele paciente, fazer de tudo para o prejuízo ser pouco, os efeitos colaterais serem reduzidos. A autonomia e a justiça. Então, dar aquilo que é do direito daquele paciente, daquela pessoa. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, na questão do aborto, existe um grande conflito aí de valores.
Nós que somos médicos precisamos seguir 4 pontos. Um precisa ser respeitado. Quando a gente pensa na criança, no nascituro, nenhum desses está sendo respeitado, não é mesmo? A autonomia, claro que é a mãe que decide. O bebê não vai conseguir decidir por si só. A beneficência, como que matando uma criança, nós estaremos respeitando esse direito da beneficência, a não maleficência e a justiça. Então, eticamente pensando, para a gente começar, né? É justo tirar esta vida por N questões que a gente vai trazer aqui, que sim envolve muito sofrimento, ninguém quer diminuir o sofrimento aqui, principalmente eu como psiquiatra preciso pensar, existe um sofrimento muito grande sim, mas é justo a criança pagar com esse sofrimento que vem de fora? Então, introduzindo assim, a gente pode começar, né? Sim, e aí essa live é para católicos e para não católicos também, né? Então, Uhum. mas como é também para os católicos, vamos começar então com alguns princípios da religião em si. Paulo VI, né, ele citou Pio XII, Papa Pio XII, que dizia assim: cada ser humano, também a criança no ventre materno, recebe o direito de vida imediatamente de Deus, não dos pais, nem de qualquer sociedade ou autoridade humana. Então, ele deixa muito bem claro, não o homem em si não tem autoridade, e ele também não consegue dar ou tirar a vida, somente Deus. E aí ele continua: atentar contra a vida é atentar contra o próprio Deus. Do direito à vida derivam todos os outros direitos, né? Do direito à vida derivam de todos os outros direitos, dos quais aqueles é condição necessária. Assim, o mandamento divino, não matarás, né? Um dos mandamentos, como você estava falando aí, refere-se à sacralidade da vida que deve ser respeitada por vontade divina. E aí, o catecismo, ele vem dizer o seguinte do aborto, né? 2270, o Catecismo 2270. A vida humana deve ser respeitada e protegida de modo absoluto a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento da sua existência, deve ser reconhecidos a todo ser humano os direitos da pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. E aí, né, o catecismo já vem trazer, o próprio catecismo já cita Jeremias 1,5. Antes de se formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísses do seio da tua mãe, eu te consagrei. Ou seja, antes mesmo de você ser concebido, eu já tinha te escolhido, né? E aí ele também completa, né, o catecismo em si, com o Salmo 139. Vós conheceis já a minha alma, e nada do meu ser vos era oculto, quando secretamente era formado, modelado nas profundidades da terra. Ou seja, aqui ele usou uma simbologia, né, que ele estava sendo concebido na terra, mas, enfim, na sua mãe. E aí, a igreja ela possui o direito canônico, o Samuel. E uma das sessões trata justamente das penas espirituais. E as penas espirituais pro aborto é excomunhão automática, né? Então, incorre de excomunhão latai sententiae, né? Não sei se eu pronunciei corretamente. Que isso significa que no momento em que o aborto é cometido, um juiz superior, Deus julga, condena e executa a pena na hora, né? Ou seja, a excomunhão. Ah, Guilherme, se eu sou excomunhar, se eu recebi excomunhão, quer dizer que eu vou para o inferno? Não. A excomunhão é uma separação da igreja, ou seja, ela está separando do rebanho, você não faz mais parte. Se você se arrepender, você vai voltando aos poucos, você vai sendo reintroduzido à comunidade em si, que é a igreja. Então, assim, a igreja, ela deixa muito bem claro o posicionamento dela. Ela é contra o aborto em qualquer sentido. E nesses sentidos, nós vamos trabalhar durante a live, tanto na parte científica e religiosa, né? E a gente vai conversando na questão moral, ética e por aí vai. E aí, só para finalizar, então, 1 Samuel, né, de capítulo 2, 6, vem dizer: Javé faz morrer e faz viver, né? Faz descer ao abismo e dele subir. Ou seja, é só Deus quem tem essa graça e o poder mesmo de dar, né, e de tirar, certo? Então, e aí, eu acho que você já falou desse papel ético, né? Eu falei do papel da igreja.
então, nós podemos partir para a continuidade que você tinha comentado comigo. Uhum. Acho que só refrisar aí para o pessoal também, nossa, belíssima a explicação, né, o porquê a igreja vê dessa forma, essa profundidade do valor da vida. Só que aí muitos vão trazer, bom, e quem não é católico, não é mesmo? Quem que não tem essa visão vai ter que se submeter a uma lei católica, a um entendimento católico. E muitas vezes como que isso é raso, esse entendimento, esse argumento, porque a igreja tem muitas leis, tem muitos entendimentos, por exemplo, no uso do preservativo, na questão de guardar o domingo, das festas, e envolve muitas coisas que podem ser pecado também, mas não vai para a questão social, né? Não vai para a questão das leis civis, das leis aí, de uma forma geral, para os não católicos, para os ateus, de uma forma geral, mas porque justamente extrapola essa questão apenas da religião. A religião vê dessa forma, bom, se nós vemos assim, então nós precisamos ajudar, promover nesse sentido tudo aquilo que vai contra a vida. E não só por ser um entendimento cristão, só por ser um entendimento católico, mas isso a própria ciência dizendo. Até mesmo a gente estava até dando uma pesquisada, ao longo dos séculos, o entendimento da igreja sobre o aborto também foi mudando. Foi mudando conforme a ciência ia evoluindo. Nós podemos ver, a gente não conseguiu comprovar exatamente assim, mas eu já tinha ouvido sim, alguns padres colocar, só não vou lembrar como conseguir citar, não é mesmo? Antes, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino consideravam o início da vida em tempos diferentes do que se pensa hoje. Se falava assim da questão do aborto, né? Quando tem a vida, o aborto deve ser condenado, mas o começo da vida era diferente. Já depois, pode falar, Ele dizia que seria 45 dias depois da da fecundação, fecundação, né? né? Então, é o que eles traziam antes. Ou seja, olha para vocês verem como a igreja ela também muda conforme a igreja também acompanha o que a ciência diz. Isso, No exatamente. século XIX, que a igreja também, junto com a ciência, falou assim, não, junto com a vida começa quando é concebida, né? Onde Uhum. existe a fecundação. Exatamente, né? Então, existe esse entendimento da igreja no século XIX a partir do próprio reconhecimento da ciência de que a vida começa ali na fecundação. Não é mesmo? Então, muitos têm esse entendimento de que fé e razão são coisas totalmente separadas, como se fosse apenas um estilo de vida, mas, olha, existe uma seriedade muito grande, principalmente na Igreja Católica, no sentido, a gente poderia pensar, os padres passam aí boa parte da sua formação em curso de filosofia, que não envolve aspectos religiosos, aspectos aí da verdade, da busca pela verdade. Existe até essa encíclica belíssima que estou nas mãos, que é a Fé e Razão do Papa João Paulo II, São João Paulo II, mostrando essa relação importantíssima entre fé e razão. Que uma não pode andar sobre a outra. Assim, existe a frase clássica, não é mesmo? A fé e a razão são como asas que nos elevam à contemplação da verdade. E a fé no sentido não apenas, bom, eu não consigo provar nada, então eu vou crer em Deus. Não é nesse sentido, mas também, né? Mas a fé é nesse sentido de nos abrir para o transcendente, nos abrir para aquilo que está além de nós. Pois aí, como vai dizer Viktor Frankl, resumindo toda a filosofia existencial, o ser humano não apenas busca felicidade na sua vida, não apenas busca o prazer, mas, sobretudo, a sua finalidade é o sentido. Ele busca um sentido na sua vida, busca os valores que estão além de si. Então, faz parte da nossa formação humana, da nossa constituição, não apenas a razão, o saber pelo saber, mas essa abertura ao transcendente. Pode ser que nessa abertura a gente negue, não, Deus não existe, mas existe uma abertura humana para aquilo que está além dele, por exemplo, na questão do amor, na questão da religião, na questão das crenças, da alegria, como nenhum outro animal tem. Então, existe essa abertura. Então, muitas pessoas, às vezes, da igreja justamente falam isso. Olha, eu sou católico, mas eu não quero interferir no direito daqueles que não são católicos. Só que vai muito além disso, né? A igreja não é simplesmente, bom, vamos inventar uma lei aqui e vai inventar uma doutrina, mas é justamente baseando nesse caminho daquilo que é bom e verdadeiro para o homem. Sim. E aí, eu já quero então começar a pergunta para você. Quando inicia a vida? Porque eu sei que isso já a ciência já disse isso,
já está comprovado, mas as pessoas gostam de fontes, gostam de saber. Então, a gente estava dando uma pesquisada e a gente encontrou algumas referências e eu gostaria que você trouxesse, né, essa referência para todo Uhum. mundo. Então, onde começa a vida? Sim, olha, já é um grande consenso entre os médicos. Uns vão falar que não é assim, então, na fecundação, principalmente aqueles que são favoráveis ao aborto. Mas, olha, a maior parte dos médicos, os livros de medicina, assim, retomando aqui lá nos primeiros anos da faculdade, os livros vão falando justamente que a vida começa na fecundação. A partir do momento que existe um espermatozoide se encontrando com um ovócito, é gerado o zigoto e depois a mórula, enfim, vai formando todas as etapas da formação humana, o embrião, o feto. Ali já, na união entre o espermatozoide e o ovócito, já há a vida. Por que que já há a vida? Uma vida diferente daquela que estava da mãe. Porque é um código genético diferente. Existe a contribuição materna, mas existe um código diferente totalmente. Não é mesmo? Então, se existe um código diferente, um ser que está se desenvolvendo ali, a partir do útero, a partir das condições uterinas, mas já é um ser diferente. Então, a gente poderia considerar como uma vida ali que está sendo apresentada ali, né, naquele momento. E aí, quem vai nos dizer, como o Guilherme estava fala referências aí para o pessoal dar uma pesquisada. Olha, tem um médico francês muito conhecido aí no século passado, justamente pela questão, não apenas na questão do aborto, mas também na questão da síndrome de Down. Vamos ver se consigo pronunciar, né? Jérôme Lejeune. Acho que é assim que pronuncia. Se tiver alguém aí que fala francês, me ajude aí. Mas vamos falando portuguesamente, Jérôme Lejeune, se alguém quiser digitar. Ele falando justamente isso, fechando toda essa questão. A vida começando a partir da fecundação. E não apenas ele. Existem 2 livros que depois eu vou pedir para o Guilherme deixar aqui no post, mas um livro que eu estudei lá em embriologia no primeiro ano da faculdade, que chama Moore, né, não é o Moore, Ministério da Universidades Inovadas, mas é Moore, que é o autor da embriologia, falando que justamente a vida vai começando a partir da fecundação, e também livros de ginecologia. Por exemplo, o livro Rezende, que o autor Rezende já vai colocando também a questão da vida. Aí depois vai existir várias justificativas para o aborto, mas uma coisa precisa ser reconhecida: existe uma vida ali. E só complementando, quando o espermatozoide ele se une com o ovócito, começa a formar os 46 cromossomos, né? Que Exato. aí já coloca as características da pessoa em si ali. Então, só ali, naqueles cromossomos, aí me corrige se eu estiver errado, Uhum. já está a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da Exato. pele da pessoa. Ela já está toda construída ali, ela só vai ser desenvolvida. Sim. Mas todas as características daquela pessoa já estão ali. Ou seja, ali já sabe qual é o sexo, já sabe qual é a cor dos olhos, a cor do cabelo. Então, assim, dali já nasceu uma nova pessoa completa que não faz parte do corpo da mulher, mas é a parte do corpo. Então, assim, só complementando, a vida já começa na concepção. Então, isso é extraordinário. Quando eu estava dando uma estudada sobre isso, eu falei, caraca, na fecundação, quando acontece a fecundação, forma os 46 cromossomos, já tem uma pessoa definida ali já. É muito sensacional, cara. Exatamente. Muito sensacional mesmo. E aí um ponto que também vai entrar nisso, que algumas pessoas podem colocar, olha, mas segundo tal cientista, segundo tal médico, segundo tal instituição, na verdade não é uma vida que tem ali um conjunto de células, vai ser depois da 12ª semana, que vai ter o sistema nervoso central formado, vai ser depois de tal semana, depois de tal mês. Ok, pode até ser que aconteça, a maior parte dos cientistas, a maior parte dos médicos reconhecem que é a partir do zigoto. Mas ok, supondo que não seja. Como que a gente vai conseguir provar? E em todo esse tempo a gente não conseguindo provar cientificamente, quando começa a vida, apesar de ter muitos argumentos, vai ser válido um aborto? A gente está na incerteza se é uma vida ou não. Bom, a gente não sabe, então aborta aí, né? Já que está na incerteza. E se a gente estiver correndo o risco de realmente ser uma vida e estar acontecendo o aborto? E como que a gente vai determinar? 45 dias, 23 horas, 59 segundos, não é vida. 46 dias já é uma vida. E aí, será que isso é racional? Então, independente, a gente não pode também, claro que precisa pensar nessa questão de quando começa a vida, mas isso também vai além. Independente,
apesar de muitos colocarem, já é a partir do zigoto, mas independente de quando começa, a gente vai correr o risco de não saber quando começa e de abortar a criança que está ali se desenvolvendo? Eu acho isso muito, muito relativismo, sabe? Por exemplo, dali não vai ser um martelo, não vai ser vai ser uma pessoa. Você já sabe que vai ser uma pessoa, não vai ser outra coisa. Entende? Uhum. É igual quando um prédio, você vai destruir o prédio e aí você pergunta: todas as pessoas que estavam nesse prédio saíram? Não tenho certeza. O que você faz? Você vai demolir o prédio? Você não vai demolir, você vai certificar de novo. Então, como nós não temos certeza de nada, eu não posso tomar uma decisão em cima de uma incerteza. Né? Sendo que aqui a ciência já trouxe vários argumentos que a vida começa desde a fecundação. Mas mesmo que não tivesse provado, se não tem certeza, não se deve tomar uma decisão. Né? Então, que Gente, é seja uma coisa tão séria, né? que seja a decisão mais assertiva, né? Exato. Você tinha falado de ser único geneticamente, diferente, estágios. Era disso que você estava falando agora, né? No início. Exatamente. Isso. Vai se desenvolvendo com o tempo, vai formando os membros. Ali, algumas áreas, até mesmo da psicologia, colocam que a partir de um tempo já é formado o inconsciente, já pode se acontecer alguns traumas ali naquele bebê. Não se sabe exatamente o tempo que é colocado aí, é muito difícil também de provar algo assim, mas já que está sendo desenvolvido um ser ali, um potencial, a gente precisa já considerar aquilo como digno de vida, porque ali a gente já vai ter todo o código necessário para o seu desenvolvimento. E já é um ponto importante também, aí pode falar, bom, é vida, mas é uma pessoa, é um ser humano, não é mesmo? E quando que a gente pode considerar que é um ser humano? Não é um ser humano porque não tem consciência. Então, quando a gente pensa num bebê recém-nascido, por exemplo, que ele dorme praticamente o dia todo, não reage aos atos, não conversa, não tem nenhum tipo de interação nesse sentido, então ali não existe uma pessoa porque não tem a consciência, entre aspas. E aí, por exemplo, na questão psicanalítica, o superego e o ego, que é a formação da consciência, vai se desenvolver anos depois. Então, não que a psicanálise é a favor do aborto, né? Estou pegando um exemplo aqui, né? Mas uma pessoa em coma, uma pessoa ali com trauma, uma deficiência intelectual, uma síndrome de Down, que não tem total consciência daquilo que está fazendo. Então, é só a consciência que vai entrar, determinar aquilo que é vida, aquilo que é pessoa, aquilo que não é uma pessoa. Muito complicado. Porque assim, não tem nem registro se a criança sonha, né? Muitos dizem que a criança nem sonha nos primeiros dias dela, porque ela não tem com que sonhar, ela não conhece o nada, né? Então é complicado mesmo essa questão de quando só é uma pessoa se ela tiver consciência. Boas colocações que você colocou. E aí você estava partilhando comigo sobre a questão dos médicos também, de terem a consciência, e mesmo assim muitos médicos têm pegado doenças sexuais. Então o problema vai muito além, né? Que você tinha comentado. Exatamente. Por isso que me atrai tanto a questão do aborto e de tomar essa atitude de falar sobre aborto, algo tão complicado que às vezes pode, sei lá, né, desfavorecer a imagem, principalmente agora nesse começo de carreira, mas a gente precisa tomar uma atitude nesse sentido, se posicionar, porque a gente vê que não é uma simples decisão, é uma simples escolha, uma simples opinião, sou a favor ou contra o Corinthians, sou a favor ou contra a Coca-Cola. Isso vai muito além, porque é uma ponta de um iceberg, né? Não é uma simples decisão, sou contra ou sou a favor do aborto, envolve muitas questões. Então, nesse envolver muitas questões, existe muito a questão relacionada à psiquiatria, que é a sexualidade. Não é mesmo? Tudo que a gente está discutindo agora tem tudo a ver com a sexualidade. Se não fosse várias décadas se passando aí de transformações sociais relacionadas à sexualidade, muito provavelmente eu nem estaria discutindo aborto, poderia ser uma coisa totalmente fora da casinha. A gente está falando de aborto hoje, se não fosse todas essas transformações boas, tivemos muitas transformações positivas, mas uma grande, por assim dizer, uma grande libertinagem, principalmente entre os jovens nesse sentido, confundindo essa liberdade sexual com uma certa libertinagem.
Então, a gente vê a base muito de toda essa questão do aborto envolvendo a sexualidade. E muitos adolescentes, muitos jovens sofrendo por essa dificuldade de amadurecer a sua sexualidade, com muitas responsabilidades sociais, mas com uma grande imaturidade sexual. E algo que me choca, por exemplo, quando a gente fala nessa questão de maturidade sexual, é como que hoje, por exemplo, nos métodos contraceptivos, é sempre falado muito, por exemplo, do preservativo, da pílula anticoncepcional. Isso já está há anos, né? Acho que me lembro desde criança ouvindo a televisão falando nisso, né? As propagandas falando nesse sentido. Ainda mais como médico, recebendo tanta informação. E algo que choca, por exemplo, é recentemente os infectologistas, não sei se saiu na mídia, né? Mas pelo menos para nós médicos foi falado bastante, aqui na nossa região, como que estava tendo uma certa epidemia de sífilis entre os médicos. Os médicos que teoricamente têm todo o conhecimento, toda a importância do uso do preservativo, toda a importância da responsabilidade no ato sexual, não usando o preservativo, se isso é moral ou não, né? A igreja reconhece que não é moral, mas vamos extrapolar aqui a parte da igreja, né? Então, aqueles que falam, não, vamos usar preservativo, então, o que está errado nisso? Será que é só informação? Que é muito colocado nas propagandas. Precisamos de mais informação sobre a sexualidade, precisamos formar os nossos jovens mais sobre a sexualidade, e aí a gente vai tendo essa deficiência na sexualidade que vai combinando no aborto. Então, será que só informação está bastando? Os médicos não podem alegar de jeito nenhum falta de informação. Então, nessa questão da sífilis, várias, por exemplo, meninas, né, casais médicos engravidando não planejado. Então, assim, como que engravidou durante a residência, durante a formação médica, já sabia de todos os métodos para prevenir a gestação e não usaram, sabendo que tinha esse risco. Então, será que só a informação que está faltando ou uma formação sexual, uma formação de responsabilidade, uma formação daquilo que a gente se porta diante da vida, de entender o nosso ser como pessoa, né? Eu lembro muito bem, acho que a maior parte dos que estão aqui deve lembrar, eu tive uma formação, minha escola era católica, tinha aulas de ensino religioso, mas quando ia falar de sexualidade, era apenas, usa tal preservativo desse jeito, masturbação é uma coisa natural, uma coisa boa, e ok. Então, em uma, duas aulas falando de sexualidade, antes da gente falar de sexualidade, precisamos nos entendermos como pessoa, quem nós somos como pessoa. A sexualidade está tudo a ver com a nossa interação, com os nossos relacionamentos. Então, e assim, pode falar. Pode terminar. Não, eu falo, né? Então, de todas essas décadas de quebras na sexualidade, de quebras na maturidade da sexualidade, só para fechar, é a criança que vai pagar por nós adultos, pelos adolescentes estarem sendo imaturos. Uma criança que é inocente de tudo, que vai pagar com a vida por toda essa irresponsabilidade. Então, justamente, né? Porque hoje em dia, quando o sexo em si, né, voltando um pouquinho para o que a igreja fala, mas se você ver bem, de uma forma responsável, faz até sentido, e faz muito sentido, que o sexo ele deveria estar somente dentro do casamento, né? Por quê? Porque qual é o sentido do sexo dentro do casamento? Ele ser unitivo e procriativo, ou seja, prazer, né? O casal se unir, ter prazer naquele momento, mas também ser procriativo. Então, quando você faz sexo com alguém, Samuel, você está dizendo para o outro, estou preparado para assumir as responsabilidades de tudo isso, né? De estar com você, de assumir a responsabilidade daquilo que vier. Então, por isso que a igreja defende que o sexo deveria estar dentro somente do casamento. Porque é onde você está disponível para assumir todas as responsabilidades e consequências daquilo. E aí, hoje, como você mesmo disse, muitas mulheres jovens ou meninos jovens, né, os meninos, não têm responsabilidade, não têm maturidade para lidar com isso. Então, que não faça sexo, né? Porque, Guilherme, eu quero fazer, então usa preservativo, beleza. Tirando um pouco dessa questão moral da igreja, né? Use preservativo, tudo. Mas isso que as pessoas têm que entender. Se nós tivéssemos uma educação sexual, uma formação sexual muito mais abrangente, muito mais profunda, não só no Brasil, mas no mundo em si, e hoje eu acho que a questão do aborto estaria diminuindo muito.
E isso nós vimos quando a gente estava estudando, eu acho que a gente vai trazer isso depois, ou se a gente vai trazer isso agora, não sei. Era a Austrália? Era a Austrália ou Angola? Austrália, Era a Austrália. Austrália. Sim, pode A falar. Austrália, ela liberou o aborto, né, com a justificativa de que quando liberasse o aborto, o número de aborto ia diminuir, certo? E aí o que aconteceu? Foi totalmente ao contrário. Quando liberou o aborto, o número de aborto aumentou, e aumentou muito. E aí o governo da Austrália pediu ajuda para a Igreja Católica para trazer essa educação sexual, essa formação sexual. E acredite, quando a igreja ela entrou com essa educação, com essa formação sexual, em conjunto com o governo, os abortos diminuíram, porque as pessoas começaram a ter mais consciência do que era sexualidade e de uma forma saudável passaram a viver a sua sexualidade em si. E o aborto foi diminuindo drasticamente. Cara, isso é sensacional, né? Uhum. Aí a Guilherme, aonde você está pegando essas fontes aí? Que eu não sei disso que está acontecendo, né? Uhum. A gente Pois, depois, se mano. quiser, me manda um direct, eu vou fazer um post com todas as fontes que a gente levantou no estudo, tudo certinho. Mas isso que nós temos que entender. Nós temos que ter uma vivência saudável da sexualidade e afetividade. Foi muito bem o que a Di Kuriyama falou aí, né? É Diana? Não lembro o nome, me corrija aí, Uhum. fazendo um favor. Então, quando nós vivemos, e como você mesmo falou, Samuel, quando eu me entendo, né, como uma pessoa, a minha afetividade, a minha sexualidade em si, que eu sou um ser sexual, né, por inteiro, quando eu me entendo, quando eu me conheço, quando eu sei os meus limites, cara, é muito melhor. Mas o que acontece hoje em dia aí é essa molecada irresponsável que faz as coisas e não tá nem aí para nada. E aí tem a capacidade de falar que não tá preparado para assumir aquele filho. Pô, então, assim, eu faço a merda, mas eu não estou disposto a assumir a responsabilidade da merda. Ou seja, se o dia que você chegar na tua vida adulta, você vai entender que ou você dá os teus pulos, ou você não consegue fazer nada na tua vida, né? Você não consegue fazer nada. Por exemplo, eu como casado, eu sou casado, tenho uma esposa e tenho um filho. Não vai eu dar meus pulos e assumir minha responsabilidade de trabalhar, conseguir um emprego, um dinheiro, para conseguir sustentar essa família. Vai eu não fazer isso para você ver. Não existe essa, não tenho condições e não vou assumir essa responsabilidade. Então, por isso que eu acho que cada coisa tem que ser vivida naquele momento, no momento correto, Uhum. E né? até mesmo, só fazendo adendo dessa questão, por exemplo, da juventude, já vi vários professores, onde eu quero até pesquisar um pouquinho melhor, até mesmo nesse sentido fundamentar, chefes da área da psiquiatria dizendo, olha, a gente está se assustando com a quantidade, eu fiz a especialização em suicídio, né, então eu tenho essa base e tudo, mas eu quero ler ainda mais, né, os professores dizendo o seguinte, olha, a gente se assusta atualmente com a quantidade de suicídio entre adolescentes e jovens, porque nada na cabeça deles está explicando isso. Por quê? O suicídio entre os adultos e os idosos estão diminuindo por conta da evolução das medicações. Só que está vendo que assim, no adolescente, no jovem, não basta só uma boa medicação. Existe, eles dizendo, né? Na nossa concepção já tem a resposta, né? Existe algum outro fator que não está explicando aí, ou que explique melhor o porquê que nos adolescentes e nos jovens aumenta tanto o suicídio e nos adultos e nos idosos nos últimos anos está diminuindo. Porque justamente o adolescente e o jovem, o tipo de depressão, o tipo de transtorno que vai sendo desenvolvido, não se dá apenas no aspecto biológico, que aí a medicação vai ajudar bastante, mas justamente nessa questão psicológica, maturação, responsabilidade, liberdade, a liberdade para escolher bem, não a liberdade de, né, daquilo que eu quero, a liberdade dos meus pais, eu quero ser livre dos meus pais, não. Eu tenho uma liberdade para escolher, viver um sentido para a minha vida. Então, quando a gente está falando dessa sexualidade nos jovens, não é no sentido moralista, porque a igreja é disso, porque é contra isso, ou apenas na questão do aborto, mas a gente está falando também na questão do suicídio, na sobrevivência dos adolescentes, dos jovens, que está assustando muito os profissionais da saúde. Então, todo esse entendimento. Então, E aí, depois... uma pergunta pessoal que não estava nem no roteiro, né? Porque a gente está seguindo o roteiro. Você acha que essa grande quantidade de suicídio, de depressão na juventude é porque ela não sabe lidar com o sofrimento, não sabe lidar com frustração? Seria isso?
Olha, envolve muita questão, não é nada assim tão simples, né? A gente pode apontar isso, apontar aquilo, mas a gente pode colocar dentro da logoterapia, dentro da análise existencial, com vários dados, várias amostras nesse sentido, porque o adolescente e o jovem está numa grande busca de identidade, uma grande busca de responder à vida naturalmente, de saber quem ele é ou quem ele deve vir a ser. E justamente a nossa sociedade de hoje consegue ofertar tudo. Consegue ofertar da melhor roupa, do melhor sexo, do melhor prazer, só que não consegue ofertar um sentido para a vida. Então, nesta frustração de não ter um sentido, de não ter uma referência sólida, de não ter uma tradição, não no sentido de sermos tradicionalistas, não, mas no sentido de ter valores no qual eu posso me apoiar, né? Um chão que eu posso me apoiar, que eu posso criar a minha identidade, a gente vai vendo o quanto de crise existencial vai sendo gerada nos jovens e adolescentes. Como eu disse, envolve vários fatores também biológicos, sociais, culturais, familiares, hereditários, mas é que justamente vai sendo colocado isso. A nossa genética nos últimos 50 anos não mudou. A nossa sociedade nos últimos 50 anos não mudou tanto assim. Então existe algo que explique muito mais isso. E aí justamente que vai pegar essa questão, esse ponto do sentido para a vida. O sentido que os jovens, os adolescentes estão buscando esse sentido no suicídio, nas drogas, na dependência, na violência, nas sociedades mais pobres. Então, se liga muito nessa questão do sentido para a vida e dessa construção da identidade. Claro que de uma forma geral, quem sabe a gente um dia possa voltar para falar um pouco melhor, mais profundamente do suicídio. E aí, ô Samuel, voltando um pouquinho então nessa questão do aborto, né? Uhum. Os métodos contraceptivos, né? Beleza, a camisinha ela é considerada antimoral pela Igreja Católica, mas ela não é abortista. O anticoncepcional, ele chega a ser abortista? Daí que envolve muita polêmica, não é mesmo? Muitos ginecologistas dizendo que não é de jeito nenhum, várias bulas de medicações tirando essa informação, mas aí eu ponho para todo mundo pensar aí, não é mesmo? Se o anticoncepcional envolve vários e vários anticoncepcionais, tá bom? A gente está falando aqui de um específico. Então, imaginemos que exista, isso é a maior parte das meninas que usam, um anticoncepcional que vai impedir do espermatozoide chegar até o ovócito. Beleza, até aí não ocorreu fecundação, então a gente pode colocar que é um aborto. Esse anticoncepcional também vai impedir do ovócito maturar e chegar até o espermatozoide. Ok. Mas também, ou esse ovócito, né, essa célula, né, o ovócito, se desenvolver e virar um óvulo para fecundar. Então, existe esse impedimento por vários fatores hormonais aí que não cabe a gente explicar tanto, mas que vale a pena muito ler, que é muito bonito. Não o anticoncepcional, mas como que naturalmente vai tendo a maturação do ovócito. Mas um outro fator envolvido aí para prevenir a gravidez, ou melhor, será que é prevenir ou já está ali abortando? É impedir que o zigoto, né, o embrião ali gerado, implante na parede do útero. A gente pode ler na Febrasgo, eu estou pegando aqui, ó, a Febrasgo, que é a fundação, a federação das ginecologistas de 2015, está lá colocando, não sou eu que estou dizendo, eles estão dizendo isso, ó, que esses anticoncepcionais orais combinados deixam o endométrio, que é a parede do útero mais interno, de uma forma que não vai deixar que o embrião implante. Então vamos seguir um raciocínio lógico, né? Se existe um embrião ali que vai ser impedido de ser implantado, ou seja, esse embrião vai ser perdido, vai ser eliminado, só que ali, se existir uma vida, e ali ele vai ser impedido de ir para frente, então isso não é um aborto, né? O bebê ele é concebido e é expelido. Exatamente. Impedido de implantar na parede do útero para se desenvolver. Sim, então, beleza. Então, é essa discussão que o pessoal tem, né? E aí, então, aproveitando, a gente já entra naquela pergunta. É uma escolha da mulher? Qual é a escolha da mulher, né? Como a gente estava conversando sobre isso. Exatamente, né? A gente poderia colocar até mesmo voltando nessa questão da responsabilidade. A gente vai agilizar, tô olhando aqui, né? Tem mais 14 minutos, então vamos lá, que tem mais algumas coisas, né? Exatamente. Nós também somos
pró-escolha da mulher. A mulher com certeza tem direito sobre o seu corpo de decidir aquilo que vai fazer com o seu corpo, se quer ter realmente uma criança ou não. Porém, ela então, nesse de ter a criança, ela pode escolher não engravidar, pode escolher não ter uma relação sexual, pode escolher usar dos métodos anticoncepcionais, contraceptivos aí, do preservativo, enfim, pode escolher. Agora, depois que já gerou uma vida, já gerou uma criança ali, já é um outro corpo, como eu estava dizendo, já é um outro código genético. E algo que é muito colocado aí, meu corpo, minhas regras. Mas é o corpo da mulher, ou é um outro ser vivo, um outro código genético, 100% de certeza. A mulher tem direito sobre o seu corpo, mas ali, já a partir da fecundação, já existe uma outra vida, já existe um embrião, já existe uma pessoa sendo desenvolvida ali. Então, as escolhas, a gente pode escolher entre uma Coca-Cola e um Guaraná, a gente pode escolher uma camiseta ou outra, mas nem tudo na vida a gente vai conseguir escolher. Então, isso que muito da nossa juventude também confunde bastante. Nem tudo vai ser podido escolher. E aí a gente também vai tendo muito essa frustração do sentido. Nem tudo na nossa vida está ao nosso alcance. Né? Então, a gente não vai conseguindo ter essa escolha, nem tudo a gente vai escolher. Então, justamente entra nesse sentido. Seu corpo, suas regras, mas ali está um outro corpo, ali está uma outra regra, por assim dizer. Porque assim, isso que você falou, cara, foi sensacional. A mulher tem a escolha de fazer sexo ou não. A mulher tem a escolha de se relacionar ou não. A mulher tem a escolha de usar preservativo ou não. Mas quando chega um outro corpo dentro dela, que não mais faz parte do corpo dela e não é das regras dela, ela já não tem mais esse direito de escolha. Porque se ela acha que é um direito dela, ao mesmo tempo ela está ferindo o direito da criança. Porque a criança também tem um direito, entende? Então, por exemplo, o Código Civil, no artigo 2, aqui no Brasil, né? Eu estou vendo as leis do Brasil. Me diz o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção, os direitos do nascituro. Ou seja, isso significa que define o início da personalidade do indivíduo, né? É o seu nascimento. Mas como desde a concepção já existe um novo ser em formação, ou seja, uma vida, ela já possui proteção e direitos. Isso é o que a lei vem nos dizer. Ou seja, na hora que ela foi concebida, ela já é uma pessoa. Se ela já é uma pessoa, então ela já tem proteção e direitos. Né? Direito à vida é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal. E aí no artigo 5, vem dizer também: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ou seja, tudo isso, a criança ela tem esse direito também. Então, toda vez que a mulher fala, eu tenho um direito, ela já está tirando o direito de escolha da criança, certo? Então, eu não sei se você ia complementar algo ou não, porque aí eu já quero jogar uma outra pergunta para você nessa questão. Ou você quer complementar ou Já ia posso falar, fazer? adiantar um pouquinho da questão da saúde mental, que eu acho que a gente já conseguiria entrar aí, já dar uma adiantada. Não sei se era isso que você ia colocar. Não. Questão do estupro, beleza, porque é isso a gente já falou. Mas e quando chega o estupro? Porque aí chega as mulheres e falam. Porque no Brasil é direito da mulher, né? Se a mulher ela foi estuprada, ela tem o direito de abortar, né? Então aqui a gente entra já para a questão moral, porque a mulher já tem o direito de abortar quando ela é estuprada. E também Anencefalia. Anencefalia. Isso, E aí quando isso tem também. risco para a vida da mulher, né? A vida da mãe. Isso. Então, Nesses três assim, casos. quando chega a questão do estupro, a gente volta para aquela mesma questão, que é o quê? O aborto, ele é solução? Ele não é a solução, né? Porque o que tem que ser feito aqui? A mulher tem que ser assistida e suportada, porque a gente não pode ignorar aqui o sofrimento da mulher, porque uma mulher que passa por um estupro, durante essa semana, eu recebi várias partilhas, e eu me comovi muito, sabe? Recebi com muito respeito, com muito carinho. Uma delas até me autorizou a partilhar um pouquinho, até subir no store. Mas assim, o que tem que acontecer? A mulher tem que ser suportada e assistida. Quem fez a agressão tem que pagar por isso, né? A justiça tem que prevalecer, tem que acontecer.
E a criança tem que ser protegida, porque a criança em si, ela não pode pagar pelo erro de um outro. Entende? Então, assim, naquele momento, por mais que seja difícil e frio o que nós estamos falando, nós não estamos querendo ser frio e nem desfazer do sofrimento da mulher, né? É válido o sofrimento da mulher, sim. Mas a criança em si, ela não tem culpa. Ela só foi uma consequência de um erro. Então, Samuel, eu não posso cometer um erro para apagar outro erro, entende? Eu querendo acabar com aquele erro, causando outro erro, e não tem sentido nisso. E eu tenho até duas histórias. Uma foi uma religiosa, que ela foi estuprada dentro do convento, né, porque a madre autorizou ela a alguns homens dormirem lá naquela noite, que não sei se era uma noite chuvosa ou não. E aí eles acabaram abusando dela e ela descobriu que ela estava grávida e a madre perguntou se ela ia dar seguimento, se ela não ia. E ela falou, não, eu vou cuidar dessa criança, vou largar a vida religiosa e vou cuidar dessa criança. Foi fácil para ela? Não foi. Ela conta a história, depois quem quiser eu mando o link dessa história. Foi muito difícil ela olhar para a criança e não lembrar do estuprador, com certeza. Mas ela entendeu que aquela criança não tinha culpa, ela não podia pagar por um preço. Gente, a gente tem que entender que eu estou matando uma criança, eu estou matando alguém pelo erro de uma outra pessoa e não tem cabimento, não dá para entrar na cabeça, entende? E aí também tem a história de um outro casal que ela foi estuprada e o casal decidiu acolher a criança. Cara, claro, nós não podemos cobrar essa maturidade de todas as pessoas. Nem todo mundo consegue ser maduro o suficiente, nem todo mundo consegue olhar para essa realidade da mesma forma, né? Porque é louvável a maturidade que esse casal conseguiu ter. Eu mesmo digo por mim, sabe, Samuel? A dificuldade de eu como pai, falar assim, caraca, eu vou assumir a paternidade de um filho que não é meu porque minha mulher foi estuprada. É dificílimo, dificílimo demais. Mas não é justificável isso. Né? Então, assim, a criança ela não pode pagar pelo erro. Não tem condições de assumir essa criança? Tenha ela e coloque para adoção ou dê para outra pessoa responsável cuidar. Mas, como diz o Papa Francisco, o aborto ele nunca vai ser solução. A solução para nada. Né? Ele nunca vai ser a solução. Se acabar o tempo, a gente abre uma outra live só para finalizar, né, a questão. E aí, você quer falar dos números do Brasil ou você quer entrar já para os efeitos colaterais de um aborto? Acho que a gente poderia pegar na questão da saúde mental, já que está falando muito do sofrimento, acho que dá para encaminhar bem aí nesse sentido. E até complementando, e como psiquiatra, isso a gente vê muito, muito na prática, como que o estupro é realmente algo trágico para a vida de uma pessoa, não apenas de uma mulher, mas para homens também acontece muito, é trágico. A gente vê assim como que quebra, fragmenta muito o psicológico da pessoa. Ninguém minimiza e eu como psiquiatra preciso com certeza colocar isso, é um sofrimento muito grande, precisa desse acompanhamento, graças a vários projetos. O Brasil está avançando muito nessa acolhida. Aqui em Rio Preto nós temos projetos maravilhosos do acompanhamento de mulheres que foram violentadas sexualmente, abusadas. Então, ninguém aqui para reforçar, né, pessoal, quer diminuir o sofrimento, mas é justamente uma pergunta. A gente vai resolver vai diminuir um sofrimento matando uma outra criança, matando um outro ser vivo que pode vir a se desenvolver e tem um futuro aí todo pela frente, tem uma outra vida ali, né? Então, justamente esse ponto. E então, pegando dessa questão da saúde, pode falar. Cara, eu preciso entrar só nesse ponto antes da gente entrar nessa questão, que é importantíssimo, porque até muitos católicos são a favor disso, da questão. O aborto tem que ser questão de saúde pública, né? E muitos católicos, pessoas votaram que sim, né? E não deveria. Eu acho que às vezes existe uma confusão, né? Até mesmo quando eu ouvi essa pergunta há um tempo atrás pela primeira vez, eu falei, sim, é uma questão de saúde pública, mas o que é a saúde pública? A gente só está falando do médico ou a gente está falando assim, bom, está envolvendo antropologia, está envolvendo filosofia, está envolvendo... Bom, aí continua. Então, justamente o que nós estamos entendendo por saúde pública, né? Apenas relação médico-paciente ou vai envolver outras questões também que deveria fazer parte da discussão, né?
E aí que entra essa questão, por exemplo, vamos lá, questão de saúde pública, vamos liberar o aborto, mas, enfim, liberar o aborto não é a solução, porque se for pensar assim, Samuel, vamos então matar os pobres. Vamos matar os pobres porque os pobres estão passando dificuldade, estão morrendo. Vamos liberar o tráfico de drogas porque tem muita gente traficando e você não consegue resolver isso. Então, sim, são argumentos que não têm fundamento. Porque aí, como que se resolve esse problema? Como que se resolve a pobreza? Não são Assistência por exemplo, social, né? assistência social, desenvolver mais a educação, fomentar a Economia. economia. Então, assim, são coisas que o governo tem que fazer e a sociedade em si fazer também para acabar com a pobreza, certo? Como é que se resolve com a falta de educação? Ou seja, tendo profissionais, professores como posso dizer a palavra? Ou seja, mais preparados, né? Uma estrutura, não só professores, mas a estrutura de ensino que nós temos hoje mais preparada, muito mais estruturada. Então, assim, quando a gente encontra um problema na sociedade, não adianta a gente querer matar o problema aqui em cima, a gente tem que matar a raiz do problema. E a raiz do problema não é o aborto. Se eu legalizo o aborto, eu continuo deixando esse mal acontecer, que é o quê? Problema de educação sexual, responsabilidade social. Então, sim, O eu não estupro, resolvo mais. né? O estupro, por exemplo, só vem aumentando no Brasil, né? Mesmo nos últimos tempos, e nada tem muito sido afetivo realmente para prevenir o estupro. Ou até mesmo nessa questão, né, o aborto como solução. De tempos em tempos, sempre a saída é justamente o aborto. Quando a questão era lá no começo, na síndrome de Down. Ah, síndrome de Down, a criança vai ficar incapacitada. Aborto. Né? Hoje já vê, a síndrome de Down, a criança consegue, a pessoa consegue ficar muito bem, se desenvolver, tem as suas limitações. Agora com a questão do Zika, solução, aborto. Só que já vai mostrando, muitas crianças com Zika conseguem ter um bom desenvolvimento, têm as suas limitações, mas consegue muito bem ter uma vida funcional, uma vida com sentido. Então, sempre o aborto vai ficar voltando como uma saída para um problema que vinha anteriormente e pagando a criança, não é mesmo nesse sentido? Então, e aí, justamente tem que resolver a raiz do problema, não a ponta do iceberg que todo mundo vê, mas tem que resolver aquele problema que ninguém quer ver, que ninguém quer resolver. É muito fácil resolver da forma mais tranquila possível, em vez de resolver aonde. Porque, assim, resolver a questão do estupro, né? Resolver a questão da educação sexual é um pouco mais demorado? É, mas é o correto. Processo. Não adianta eu fechar o olho para isso e vamos falar, vamos abortar, porque é a solução. Não é a solução, não adianta. Igual a questão, né, do preservativo, que é muito mais fácil. Preservativo para todo mundo. Só que isso não está resolvendo. A quantidade de AIDS voltando nos jovens, de uma forma geral, também está muito assustadora nos últimos anos, porque preservativo vai diminuir nos primeiros anos de, um novo método, mas depois já vai passando, não é mesmo? Né? Tá, eu acho que vai acabar daqui a pouco, e aí a gente volta para a gente finalizar com o Beleza. problema da saúde mental, né? Isso, então trazer para o pessoal aí. Continue na parte 2, que eu vou trazer alguns dados aqui muito interessantes, como que a saúde mental impacta muito na questão do aborto na mulher, e vários números, porque várias pessoas colocam, né? Ah, existem muitos abortos no Brasil e muitas mulheres morrendo. Será mesmo? Vamos trazer alguns dados aí. Será que isso está acontecendo mesmo, né? E para a parte principal da live, que para mim, é o momento mais importante dela, né? Pode falar então para nós aí. Para trazer para o pessoal também, né? Muitos colocam, olha, eu concordo totalmente com o que vocês disseram, às vezes pode desviar um pouquinho da opinião na questão do estupro, que a gente sabe que realmente é muito complicado, né, essa questão. Concordo com tudo com vocês, mas olha, e o sofrimento da mulher, e o sofrimento materno, como que vai, ela não querendo, vai carregar uma criança aí, será que não vai piorar? Você como psiquiatra, o que pensa disso? Que vai piorar a saúde mental dela? E no Brasil existem tantas mortes de mulheres por conta da gestação, aí por conta do aborto induzido, principalmente as mais pobres, as mais vulneráveis. Então, esses dois maiores argumentos que ficaram aqui para o finalzinho. Então, falando da questão da saúde mental, depois o Guilherme também vai disponibilizar de onde vieram todos esses dados. São dados que se desenvolveram mais ou menos, com vários artigos científicos de várias revistas aí da década de 80 e de 90.
Agora, em 2000, na década de 2010, já vários outros dados contra-argumentando esses dados aqui, falando, olha, não existe relação entre aborto e saúde mental, não existe piora naquelas mulheres que abortam. Mas são dados muito suspeitos, porque vem de muitas, patrocinados de muitas clínicas abortivas e de várias instituições. Então, se não existe nada certo, então como que também a gente vai tomar decisões? Mas esses dados da década de 80 e de 90 são assim muito assim reais e vários outros estudos recentes vêm corroborando, né, vêm afirmando esses dados. Então, por exemplo, às vezes pode fugir um pouquinho, mas mesmo que você possa, não, está totalmente errado, isso não existe. Mas ninguém traz esses dados para a discussão. Sempre vai colocando, por exemplo, no direito da mulher à vida. Não, e muitos colocam, mas vocês que são a favor do aborto estão tirando a vida da mulher, ela vai estar sofrendo tanto. Será que vai tanto esse sofrimento? Então, por exemplo, é colocado que 25% das mulheres que abortam induzidamente, né, que induzem um aborto, frequentam psiquiatra. 60% sofrem de estresse emocional após o aborto. As mulheres que decidem abortar, diferente das que decidem manter a gestação até o fim, têm 138% de chances de ter depressão. Então, aqui reforçando, né? As mulheres que decidem abortar, diferente das que decidem manter a gestação até o fim, têm 140% de chance de ter depressão. Aumento para 260% de internação por questões psiquiátricas. Mulheres que abortam são 7 vezes mais propensas ao suicídio. 30 a 60% dessas mulheres podem sofrer disfunção sexual decorrente à questão aí dos métodos para a realização do aborto. E aí muitos vão colocar, olha, mas está colocando aqui que existe uma associação, mas não que o aborto foi uma causa. Realmente, os dados, os estudos não conseguem colocar se o aborto foi uma causa desses transtornos mentais. Mas existe uma grande associação entre transtorno mental e aborto. Então, quer dizer, a mulher está num sofrimento muito grande ali, decorrente do transtorno mental, e a gente vai estar colocando uma saída ali, vai estar matando uma criança diante de uma situação difícil realmente, de um transtorno mental, mas qual vai ser o valor maior aí? A saúde psíquica ou a vida que vai estar ocorrendo aí? Ou, por exemplo, a gente poderia colocar num ponto que vários concordam, não é mesmo? Na questão do suicídio, é muito declarado, assim, muito seguro atualmente. Sim, Fábio, o Guilherme vai colocar aí depois os dados, tá bom? E até mesmo depois vou trazer outros estudos mostrando que às vezes isso pode estar enviesado, mas que existe essa necessidade de um entendimento muito maior. Mas, por exemplo, né, existe com certeza, isso aqueles que são a favores do aborto, aqueles que são contra o aborto, já colocando, existe uma grande associação entre transtorno mental e aborto. Daí a hipótese é, antes de ocorrer o abortamento, antes de ocorrer a gestação, já poderia estar existindo um transtorno mental ali, principalmente depressão. E quando nós pensamos, por exemplo, na questão do suicídio, quando uma pessoa está pensando em se matar, tirar sua própria vida ou automutilar, ali, nessa hora, não funciona a ideia meu corpo, minhas regras. Nesta hora, o médico precisa intervir. Nesta hora, precisa ser internado, na maior parte dos casos. Por quê? Como que a gente entende como psiquiatra, como profissional da saúde mental, como na bioética? Ué, mas a pessoa não está querendo tirar a própria vida, ela está querendo, ela está decidindo tirar a vida dela. Você vai estar interferindo no desejo dela, mas nós entendemos que ela não está na condição de tomar uma decisão naquela hora, que ela não está plenamente consciente, está num sofrimento muito grande, muito válido, e o sofrimento está falando muito maior. Então a gente precisa pensar justamente nessa questão da mulher. Se ela está sofrendo muito, se está tendo ali um quadro depressivo, um quadro ansioso, ela tem condições de decidir aquilo que é bom para ela, aquilo que é o melhor. Se um suicida e uma pessoa que está se automutilando não tem essa condição, também por que a gente não poderia pensar nessa questão da saúde, da saúde mental da mulher durante a gestação ou que vai escolher o aborto?
Existe também uma outra questão, muitos que vai sendo colocado nesses estudos também, aí já não vou conseguir colocar os dados, mas a gestação, por exemplo, é colocado, e aí muitos vão se preocupar, nossa, mas aí vai piorar o transtorno mental. Isso já é um consenso. Fora da questão do aborto, é colocado que a gestação, por incrível que pareça, é um fator de proteção na decorrência dos transtornos mentais. O que isso significa? Que durante a gestação existe uma tendência dos transtornos mentais diminuírem a gravidade, não diminuir em quantidade. Existe a mesma quantidade de ansiedade, de depressão antes e depois de uma gestação, mas a gravidade durante a gestação tende a piorar por vários fatores hormonais. Então, se a gente já pensa... Oi? Piorar ou diminuir? Diminuir. A gravidade tende a diminuir. Falei ao contrário, né? Piorar. Desculpa. Tende a diminuir a gravidade. Mantém, sim, depressão, ansiedade, o transtorno bipolar, por exemplo, que é muito frequente, mas diminuir a gravidade. Então, se a gente pensa nesse sentido, claro que a gente não vai focar nesse ponto apenas, mas se durante a gestação existe uma diminuição, de uma forma geral, do transtorno mental, da gravidade, então, quão fundamentado a gente poderia pensar, justificar matar uma criança, sendo que essa questão do transtorno mental é muito contraditório. Uns dizendo uma coisa, outros dizendo outra. Claro que, mais uma vez, como psiquiatra, como alguém da saúde mental, eu preciso reconhecer. Existe um sofrimento muito grande. Não estou querendo diminuir. Mas nesse sentido, até que ponto isso realmente pesa nessa questão de tirar a vida de uma criança? E também é colocado, por exemplo, deixa eu trazer alguns outros dados aqui, nessa questão da saúde mental. Colocando, por exemplo, que agora eu ia citar até o autor, eu estou procurando o nome do autor aqui, mas eu esqueci. Mas não existe essa correlação. Vários estudos, até mesmo aqueles que são favoráveis ao aborto, mostrando essa correlação de diminuir o transtorno mental. Foi colocado que, acompanhando mulheres que mantiveram a gestação, que pensaram no aborto, outros estudos, e mulheres que pensaram no aborto, mas não abortaram, e mulheres que realizaram o aborto, isso de estudos de fora, onde é legalizado, onde é mais fácil de conseguir esses dados, que abortar não diminui o transtorno mental. Né? Aqui eu coloquei que pode diminuir nesses dados aqui. Mas ok, vocês vão falar, mas são dados que são de pessoas que são a favor, contra o aborto. Mas até mesmo aqueles que são a favor do aborto, de várias clínicas, colocam que o aborto não diminui o transtorno mental. Então, se não diminuiu o transtorno mental, qual que é a lógica, qual que é o entendimento de matar uma criança, sendo que isso não existe nada seguro na questão da saúde mental? Fiz claro aí? O Samuel, e tem até Alexandre de Skinner Klee, não sei falar muito o nome, né? É da Associação Guatemalteca, A Família Importa, AFI, né? Ele estava falando sobre a campanha liderada pelo Planned Parenthood, é isso que fala, é assim que fala? Parenthood, isso. Que eles que ficam promovendo campanhas de aborto, né? Ele disse o seguinte: em nenhum momento, né, essa empresa promove a justiça para menor, nem fim dos abusos. Ou seja, todo o dinheiro, né, eles colocam muito dinheiro nas campanhas. Em nenhum momento eles pegaram esse dinheiro para trabalhar na questão do abuso. Por exemplo, como que a gente vai diminuir o abuso? Né? Como que a gente vai dar justiça para essa menina ou para essa mulher que foi abusada? Como que nós vamos assistir e suportar essa mulher que teve uma gravidez indesejada? Ele falou assim, em nenhum momento. O que estão pedindo somente é o aborto como um direito. Nós sabemos que o centro, né, ele fala aqui, reprodutivos querem apenas promover o negócio do aborto. É uma estratégia orquestrada. Uma menor que não é abusada não ficará grávida. O que deve ser combatido ou arrancado pela raiz? É o abuso. Ou seja, o que você vai combater na raiz? Tem que ser o abuso, tem que ser as outras coisas. Não tentar, né, o aborto em si. Então, isso que você está falando. Se esses dados que você está trazendo
já não faz muito sentido, você fala, não faz sentido o que eles estão querendo. Então, o que realmente eles estão querendo, né? Por trás disso. Aqui eu não vou começar a trazer os Sim, pensamentos, que porque não é envolve. nem a ideia da live, mas é só para deixar um pouquinho a pulga atrás da orelha, né? Sim, exatamente. Então, até falando nessa questão dos números, acho que já poderia até trazer, que é muito divulgado pela mídia, pelas pessoas que são a favores, até mesmo as pessoas que são a favores do aborto, às vezes entram em conflito, né? Uns dizem, olha, existe 1 milhão de mortes de mulheres por ano por causa de aborto. Só que aí, calma, o que é explicar para aqueles que são a favores do aborto. Não é o que é defendido não é 1 milhão de mortes de mulheres, mas 1 milhão de abortamentos, de 1 milhão de abortos. Né? Então, às vezes, até as pessoas que são a favores do aborto se confundem, né? Mas o que é propagado aí, o que é trazido em estudos, é que existe 1 milhão de abortos no Brasil. Só que aí, depois o Por Guilherme pode ano? disponibilizar também, oi? Por Por ano. ano? Por ano. Isso que é colocado. Porém, esse dado isso é a teoria, tá bom, gente? Agora trazendo aqui. Esse dado está muito enviesado. Depois o Guilherme pode trazer aí para vocês. Existe todo um slide aqui apresentado no Senado Federal, aqui do nosso país, mostrando como que esses números estão super estimados. Só para vocês terem ideia. Então é colocado que existe defendido aí a alto volume, que existe em torno de 1 milhão a 1 milhão e 500 abortos por ano. Só que todos esses dados, eles não foram reais. Eles foram baseados em regra de três, no entendimento, algumas estimativas, vamos pegar aquilo que o Ministério da Saúde tem de dados e vamos multiplicar por 6, vamos multiplicar por 5 e vai chegar no número. Então todo esse número é muito hipotético e muito além da realidade. Por exemplo, Débora Diniz, que é uma grande abortista no Brasil. Vários artigos que vocês forem pegar aí para ler que são favoráveis ao aborto, vai ter o nome da Débora Diniz aí. Ela mesmo, que é super a favor do aborto, coloca que existem 500 mil abortos por ano. Então, peraí, já é 1 milhão ou é 500 mil? Então, ela mesmo que poderia ter essa confiança e ela já diminui bastante. Eu digo isso porque várias pessoas, quando vão debater a questão do aborto, citam, existem 1 milhão de abortos por ano. Mas espera aí, da onde que vem esse dado? Daí, quando a gente vai pegar duas instituições que patrocinaram, duas instituições que estavam por trás desses números, que era justamente essa instituição que a gente acabou de colocar aí, a Parenthood, que é abortista, que busca promover o aborto no mundo todo. Então, é confiável uma indústria que quer o aborto, que quer promover o aborto, a gente confiar nos dados que ela coloca? Daí, eu não vou explicar tudo aqui, mas vai sendo feitos vários e vários cálculos e é colocado de uma forma mais real, mais segura, isso que o Ministério da Saúde aceita mais e vê assim, não, essa é a realidade de 100 mil abortos por ano. É muito, com certeza, mas peraí, não é 500 mil, não é 1 milhão, como que é propagado por aí, né? Já é 10 vezes menos. E quando a gente pensa, bom, 1 milhão de abortos, perdão, 1 milhão de abortos que era defendido, mas a gente vai ver na realidade, não, são 100 mil abortos. E a mortalidade materna? Se vocês pegarem lá pelo DataSUS todos os dados de mortalidade no mundo todo, coronavírus, no mundo todo não, Brasil, né, de coronavírus, de tudo, existe um site do Ministério do Governo Federal chamado DataSUS, que lá tem vários dados. Se a gente for pegar lá no DataSUS, em 2018, então os últimos dados que a gente tem, 517 mulheres morreram no Brasil todo por conta de aborto. Mas não apenas do aborto induzido. Aí vai contando o aborto induzido, o aborto espontâneo, né? Então aquele que a mulher não provocou. E também o aborto assistido, aquele que foi liberado. Então nos casos de anencefalia, nos casos de estupro. Então todos esses abortos, nós tivemos mortes de 517 mulheres no total. Claro que é muito, cada vida importa bastante, para a família é uma grande perda, mas espera aí. Se no total de mortes foram 517, então quer dizer que é bem menor, que aí o DataSUS não vai colocar a quantidade de mortes por abortamento induzido. Mas aí em 2014 existe esse dado. Em 2014 foram 82 mulheres que morreram decorrentes a um aborto induzido que elas provocaram, né? Que não foi um médico que assistiu. Então chegaram no hospital. Então 82 mulheres, quando a gente pensa no Brasil grande como o nosso, de 210 milhões de habitantes, esse já é um dado
que relativamente é baixo. Mas aí muitos podem colocar, olha, mas existe muita subnotificação no Brasil, o sistema de saúde não é muito bom, como vai notificar muito bem? Isso realmente é reconhecido, que existe uma subnotificação muito grande no Brasil. Mas existe até uma estimativa de quanto que é essa subnotificação. Existem dados, né, existem cálculos de que existe em torno de 15% de subnotificação no Brasil. Então, por exemplo, vamos trazer aqui mais ou menos em dados, né? Existem aí, não vou fazer esse cálculo certo, mas só para vocês entenderem, tá bom? Existem em torno de 115 casos de coronavírus no Brasil. Então, é saído aí que existem 100 casos, né? É saído nos dados que existem 100 casos, ou seja, 15 ficaram de fora. Então, existe uma subnotificação, mas não é uma subnotificação tão alta. Então, vamos pensar, né? Fazer um cálculo aí. De 517 mortes de aborto, no geral, em 2018, então a gente acrescenta 15. Se a gente for acrescentar 15%, se a gente for fazer 15, então, arredondando mais ou menos, tivemos 600 mortes de mulheres por aborto, de uma forma geral, no Brasil em 2018. E de uma forma geral, e de mulheres mortas por abortamento induzido em 2014, contando a subnotificação, nós tivemos 100 mulheres que morreram. Então, claro que a vida importa muito de cada pessoa, mas peraí, será que é tão grande assim? Porque o que é alardeado? Nossa, mas as mulheres estão morrendo muito no Brasil, principalmente as pobres, as negras, que sofrem muito. Existe a subnotificação, mas não é uma subnotificação assim tão alta. Como que a gente vai passar de 80, por exemplo, para 1 milhão? De 80 para 100 mil mortes, de 1.000 mortes. É um dado muito grande, né? Muito superestimado. Nós não estamos querendo justificar nada aqui, a gente só está contra-argumentando números. O pessoal traz um número para a gente joga um número real para eles. Né? Claro, as 100 vidas importam, com certeza, assim como a vida de uma criança que nós estamos defendendo contra o aborto, importam também. Só que aqui a gente só está fazendo o quê? Ó, o pessoal está falando que é 1 milhão, não, nós estamos trazendo o número real. Não que isso importa mais ou menos, a gente só está trazendo o número real nessa, mano. Exatamente. E aí, justamente nessa questão dos dados que vai sendo colocado, conforme os anos vão passando, vai se formando melhor o sistema, o Ministério da Saúde, o sistema, vai se vendo que ao longo dos anos está diminuindo a quantidade de abortos, de abortamentos no Brasil, sem flexibilizar as leis. Sem a gente flexibilizar as leis, está diminuindo naturalmente. Aí vai envolver vários fatores que a gente não precisa entrar aqui agora. E aí, retomando como o Guilherme disse antes, vários dados, que eu não vou trazer os números aqui, mas, por exemplo, quando a Espanha liberou, existiu um aumento, o Uruguai. Por exemplo, um caso muito interessante no Uruguai, que eu estou arredondando os números, tá bom, gente? Não é exatamente isso. Mas, por exemplo, alardeava-se, né? Existem 30 mil abortos no Uruguai por ano, isso é um número muito grande, 30 mil. Aí, o que aconteceu? Liberou. Chegou no máximo, então o governo liberando, sem nenhum crime, sem nenhuma condenação, o governo permitindo, então as pessoas teriam uma tendência a procurar muito mais o governo, que era seguro. Chegou no máximo de abortos de 5 mil, né? Eu estou arredondando, era 4.500 e pouco, mas vamos colocar aí 5 mil. Então de 5 mil para 30 mil é uma redução muito grande, no sentido assim, né? Era muito alardeado, é 30 mil, é um número muito grande, só que peraí, foi para 5 mil. Então, será que todos aqueles que estão dizendo que existe muitos abortos no Brasil, que muitas mulheres morrem no Brasil decorrentes do abortamento induzido, sem assistência médica, será que esses dados são realmente seguros, são realmente eficazes aí para a gente comprovar que necessita matar uma criança porque existem muitas mulheres morrendo? Existe essa insegurança para a mulher? Deixa eu ver se tem mais algum dado aqui. Enfim, né? Existem vários números, eu resumi aqui de uma forma geral. Sim. Deixa eu ver aqui. Não, tá certo, era isso que a gente estava vendo aqui mesmo. Então é justamente isso, é complicado, sabe? Eu não digo a mídia em geral, tá, gente? Quando eu digo mídia, é um exemplo aqui, é muito sacana, traz muitos dados errados, mentirosos, para nos convencer que precisamos fazer alguma coisa. E aí eu volto a bater na tecla.
aborto não é a solução. Nós temos que resolver o problema na raiz. O problema raiz hoje é a nossa promiscuidade, ou seja, é a nossa libertinagem. Aqui eu posso trazer tanto como conceito religioso, ético, moral, você entenda da forma que você quiser. Mas hoje, da forma que nós nos encontramos hoje como pessoas, hoje nós achamos que fazer sexo com qualquer um, do jeito que eu quero, quando eu quero, é o que eu quero, não me importa, eu não devo explicação a ninguém. Opa, não é assim. Né? Se você não é capaz de assumir a tua responsabilidade e as consequências do que o sexo te traz, será que você realmente está preparado para se relacionar com alguém sexualmente? Então, assim, hoje, acredito eu, né, assim como a igreja também traz, que a castidade resolveria muito esse problema de aborto dentro do Brasil ou qualquer lugar do mundo, se nós soubéssemos, né, ter uma sexualidade responsável, né? Quando a minha afetividade, minha sexualidade, ela é equilibrada e responsável, eu acho que os danos e os problemas seriam muito menores, né? Ah, e questão de estupro, Guilherme? Justiça, né? Nós temos que melhorar a nossa justiça, nós temos que melhorar a nossa jurisdição, temos que melhorar muita coisa dentro do Brasil. Porque, se for ver bem, em questão de leis, o Brasil até que é bom, mas para cumprir, gente do céu, como é péssimo, como é ruim, como a nossa justiça é lenta. Então, assim, se você for usar somente esses argumentos, não cabe, não tem como. Alguma coisa, antes de eu finalizar, você tem alguma coisa para complementar? Ou... Acho que só dois pontos que eu gostaria aí de colocar, né? Mais uma questão para ser refletida, para ser pensado, não existe nenhuma resposta para isso, mas muitas vezes não se traz, né? Que a maior parte dos médicos, eles são sim contra o aborto. Existe um artigo colocando que na Irlanda, por exemplo, que é muito mais flexível, que cerca de 90%, eu acho que é um número muito alto, mas aí 90% dos médicos não fariam aborto, aí, né, se recusam a fazer o aborto. Aqui no Brasil não chegaria nesse número, mas pelo que a gente vê na prática, conversando com colegas médicos, são contra o aborto. E aí, né, se a maior parte é contra, como que muitas vezes isso saiu várias notas em 2012 de associações médicas falando como que o STF libera algo que nós médicos nem discutimos entre nós. Se vamos ser nós que vamos provocar o aborto, né, que vai assistir aí a mulher, como que não existe uma discussão nossa primeiro, como que vai ser feito, como que vai ser desenvolvido. Então, por exemplo, nessa pesquisa que a gente fez em 2012, que foi até para a revista de bioética, para quem não sabe, a maior revista de bioética do Brasil, que é a revista do CFM, o Conselho Federal de Medicina. Um ponto que eles elogiaram muito nessa questão do artigo é justamente colocando isso. Como que não foi feita nenhuma discussão a nível nacional médica do próprio conselho, entre os médicos em si, teve a nota do Conselho Federal de Medicina, mas apenas os diretores, né? Não existiu todo um consenso geral. E aí até mesmo, por exemplo, uma questão médica. Bom, beleza, né? Liberou, vamos supor, né, hipoteticamente aí, liberou totalmente o aborto. Como que a gente vai garantir que não existe um conflito ético aí entre o médico e aquela família, aquela pessoa que vai estar sendo assistida, aquela mulher? Então, por exemplo, diante de uma família muito pobre, com muita dificuldade, será que não vai existir uma tendência aí, às vezes, do médico, olha, pensa melhor aí no aborto, será que não é uma saída melhor? Isso parece, nossa, Samuel, que estranho você dizer isso, está desconfiando dos seus colegas. Olha, nesse estudo da anencefalia, lá nos Estados Unidos, 29% dos médicos não seguiriam, isso resposta anônima, né, mas em várias pesquisas colocando que 29% dos médicos não seguiriam o pedido da mãe a favor do feto na questão da anencefalia, do bebê. Então, se o bebê, por exemplo, nascesse anencéfalo, eles não corresponderiam às expectativas da mãe. Isso sendo amparado pela lei, né, eles não é um crime, mas se a mãe pedisse para ser reanimado, eles não iam reanimar aquele bebê. Foi mostrado também que lá na Europa, e aí eu não anotei aqui os dados, mas depois nesse artigo também que eu produzi juntamente com outras dois profissionais aí,
como que na Europa também muitos médicos colocando que aumenta a questão do sofrimento familiar. Então, foi sendo colocado que, por exemplo, em vários fatores, por exemplo, na síndrome de Down, estou dando um exemplo aqui, não era síndrome de Down, era uma outra doença, mas na síndrome de Down, para o médico, existia um sofrimento muito grande. Então, colocavam uns pontos, uns scores, o quanto que o médico achava que aquela família estava sofrendo por conta do síndrome de Down. A pontuação de sofrimento por parte dos médicos, né? Então, os médicos achavam que a família estava sofrendo demais. Só que a família não achava isso. Já estava ali lidando melhor com o sofrimento, já estava bem com o sofrimento daquelas doenças apresentadas. Então, o médico, supondo que o sofrimento vai ser muito grande, estaria influenciando ali na decisão de matar uma criança, que não era na questão da encefalia, era uma coisa mais tranquila, entre aspas, assim dizendo, né? Então, envolve muito essa questão, né? Como que ser totalmente imparcial? O médico tem que ser imparcial, mas a gente sabe que na prática às vezes foge em coisas sutis, né? Por exemplo, na questão da anencefalia. Se o médico vira e fala para a mãe, olha, não existe chance nenhuma de ficar bem, depois de que nascer vai morrer, vai precisar de UTI, vai viver minutos de vida, então já considerou a questão do aborto? Claro que a gente precisa informar, a gente sempre precisa informar os efeitos colaterais, os efeitos positivos de uma medicação, de um procedimento, só que eu não estaria interferindo aí nessa questão? Por exemplo, aqui em Rio Preto, a gente teve um caso de uma mulher, que também da igreja, que ela foi diagnosticada, o bebê foi diagnosticado com anencefalia durante a gestação, e vários médicos, inclusive católicos, insistiram para que ela abortasse. Ela falou, não, eu não vou abortar, eu vou manter essa criança, né? Eu quero. E ela falando como que ela se sentiu estranha dos médicos parecendo que estavam querendo que ela abortasse nessa questão, né, por conta desse diagnóstico. Nasceu a criança e não era anencefalia. Então, outro ponto que eu poderia colocar aí, até que ponto é seguro esse diagnóstico, não é mesmo? Mas, enfim, a gente vai entrar em vários aspectos. Então, pode falar. E assim, e muitas vezes a decisão da mulher dela abortar ou não vai muito também em questão do apoio da família, né? Uhum. A mulher que ela não tem o apoio da família, né? A menina que não tem o apoio da família, a tendência é abortar sempre, né? Hoje eu recebi uma partilha, Samuel, que eu fiquei muito irritado, cara. A menina, ela era abusada pelo padrasto dela. E ela falava para a mãe dela. E a mãe dela não acreditava. E aí, Isso acontece muito. até que chegou um momento que a menina engravidou. Sabe o que aconteceu? A menina saiu de casa porque a mãe não fez nada. Sabe? É revoltante isso. Então, por exemplo, e ela abortou, tá? Ela abortou. Então, assim, na minha opinião, não deveria ter abortado. Mas eu tenho que respeitar. O respeitar aqui não quer dizer que eu concorde, né? Respeitar não é o mesmo que concordar. Mas, assim, ela não tinha apoio de ninguém. Ela era ela e Deus, sabe? Uhum. E isso é revoltante demais. Então, assim, hoje, se uma menina engravida de uma família indesejada, ou é estupro, ou qualquer coisa, quando a família chega e apoia, né, tem esse apoio psicológico, apoio afetivo, é muito mais fácil da mulher chegar e falar assim, eu vou seguir, né, com essa gravidez. Mas quando não tem apoio nenhum, ela às vezes ela não, eu falo assim, eu vou fazer o quê? Então, eu queria até deixar aqui, o Samuel, para quem um dia for assistir, se chegar em alguém, eu quero dizer que o homem que faz isso, para mim, ele é covarde e é fraco. Covarde e fraco. Porque ele mostra para ele mesmo que ele não é capaz de conquistar ninguém. É na força bruta. Então, além de ser um covarde, é fraco, né? E a mãe, que às vezes vê isso acontecendo com a filha, é outra covarde e fraca também, e irresponsável, né? Que deveria pagar uma justiça com isso. Então, assim, só que eu queria finalizar a minha fala trazendo Gênesis, né? Que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem, né? E Deus fez tudo. E quando ele fez tudo, ele viu que tudo era bom. Isso, que tudo era muito bom. Ou seja, então quando Deus me fez, quando Deus fez você, ou qualquer criança que veio por estupro, não. Somos bons, somos queridos e desejados por Deus, independente
da circunstância que eu estou chegando no mundo. Eu sou querido e desejado por Deus, né? Então, assim, por mais que este mundo esteja de ponta cabeça, Samuel, Deus viu que Uhum. tudo isso era muito bom. Que possamos nós voltarmos para as nossas raízes, nossas origens, né? Como homens, como mulheres boas. Não, mulheres, homens bons, né? Pessoas boas. Porque Deus viu que, porque tudo que Deus fez, ele viu que era tudo muito bom. Né? Então eu acredito na humanidade, por mais que às vezes eu fique revoltado, é normal a gente ficar revoltado com essas situações, mas eu acredito na humanidade, né? Eu acredito. E se você, se por acaso um dia você estiver assistindo e você pensa em abortar, pense o seguinte, que esta pessoinha que está aí dentro de você já é uma pessoa querida e amada por Deus, e eu tenho certeza que se você acolher também vai ser muito amado por você. E se você não for capaz, que você deixe para uma outra pessoa, né, que possa amar, possa acolher. Era isso que eu queria falar assim nesse final, sabe, Samuel? Eu Uhum. acho que é muito importante, porque hoje como Uhum. pai eu não consigo me ver mais sem o Bento, né? Então, era Para isso. finalizar também, gostaria de colocar assim, a gente trouxe todos esses elementos que às vezes pode soar muito frios, algumas questões, mas por favor, você homem, você mulher, se já teve algum caso, já abortou alguma vez, está pensando nesse sentido, por favor, não deixe de procurar ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica, que é fundamental. Eu trouxe esses elementos trazendo de uma forma, não, é assim, não como médico-paciente, tá? Então, às vezes vocês podem pensar, nossa, mas se uma pessoa aborta e vai nele, ele vai trazer tudo isso de uma forma fria de jeito nenhum, porque ali o meu papel não é esse, meu papel é totalmente diferente, entender esse sofrimento e o não julgamento. Se eu estiver julgando, eu estou sendo mais um hipócrita ali naquela hora, né? Então, tudo isso que eu trouxe em estudos científicos da razão e também baseados aí na fé, é mais para uma grande reflexão e entendimento de que o aborto não é a melhor saída. Existem coisas assim a serem muito pensadas e outras saídas muito melhores, mais trabalhosas, com certeza, muito mais difíceis e complicadas, mais necessárias. Então, por favor, também as mulheres aqui, possivelmente às vezes conheçam, já sofreram algum tipo de abuso, existe o canal 180, né, ligação gratuita para 180 para aconselhamento, para entendimento, como procurar, vai para uma emergência, o que que acontece. Também existe um site muito bacana chamado Mapa do Acolhimento, que envolve o Brasil todo em casos de abuso sexual. Então, existe todos os protocolos de grupos. Aqui em Rio Preto existe um grupo belíssimo chamado Projeto Acolher. Então, eu finalizo também colocando aqui que eu acho que a maior parte das pessoas aqui são contra o aborto, acredito que na maior parte dos casos. Então, finalizo com esse pedido. Não adianta a gente só ficar trazendo argumentos, mas essa acolhida também, esse olhar empático para as mulheres que abortaram, que sofreram isso, que pensam nisso também. A gente promover instituições, ONGs, estudos, palestras sobre abuso sexual, sobre sofrimento psíquico, sobre sexualidade. Então, em todos esses fatores que a gente foi falando, esse iceberg, não adianta a gente apenas como igreja, como jovens aqui, né, como médico, apenas falar legaliza ou não legaliza, contra, né? Existe todo um processo antes. Então, existe essa nossa necessidade de ampliar o leque. Então, que seja um estímulo essa live para que você pegue algum ponto. Olha, eu gostei muito desse argumento, eu quero trabalhar mais, eu quero prevenir, então eu quero trabalhar como psicólogo a prevenção psicológica, eu quero prevenir, eu quero como professor trabalhar mais a questão da sexualidade. Então, tudo isso a gente traz também para uma prevenção e não vai achar que por trazer tudo isso, o médico, o psiquiatra, o psicólogo não vai te acolher. Muito pelo contrário. Né? O meu papel é com certeza acolher, independente aí do erro, na minha visão, que foi feita ou não. Tá bom? Uma Isso. grande alegria estar com vocês, viu, gente? E é interessante, é por isso que eu venho fazendo muito trabalho de educação sexual. Se vocês verem no meu perfil do Instagram, no meu canal do YouTube, você vai achar muito conteúdo de sexualidade ali, né? Afetividade e sexualidade. Porque eu acho que quando a gente se educa sexualmente, a gente previne muitas coisas. Quer responder essa pergunta que foi feita aí, Samuel? Como conscientizar uma pessoa que diz eu não quero que criança venha para sofrer, ou quando, estou lendo aqui, né? Uma pessoa tenta a todo custo abortar e não quer buscar um profissional para acompanhá-la com tratamentos, terapias.
Olha, isso é uma pergunta de uma forma geral, né? Mesmo a gente vê, não apenas na questão do aborto, mas muitas pessoas com uma grande dificuldade de procurar ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica em qualquer transtorno que a gente coloque aí, qualquer causa. Então, acho que vale muito nesse sentido trazer para a pessoa o quanto de perdas que ela está tendo na vida, o como que isso está impactando ela. Então, por exemplo, no trabalho, nos relacionamentos. Então, trazer que não é apenas a opinião que a família quer levar, né? Porque muitas pessoas que não procuram um psicólogo, psiquiatra falam, mas é porque minha família quer. Mas trazer, olha, o quanto que isso para a pessoa está perdendo, né? Então, quando não procura essa ajuda, o quanto que ela pode estar perdendo, não apenas no aqui, no agora, mas às vezes no futuro, né? Transtorno mental agora, quanto mais vai passando o tempo sem tratamento, sofrimento psíquico, quanto mais tempo sem tratamento, vai diminuindo a memória a longo prazo, vai diminuindo a cognição, vai diminuindo as funções intelectuais. Então, ou seja, não é só um predispõe, estou resumindo, tá, gente? Mas predispõe, por exemplo, a doenças como o Alzheimer, demência. Então, não é só uma questão de agora, né? Existe todo um processo. Então, de trazer assim, olha, quais são as perdas, né? O que está acontecendo agora, que não é apenas uma opinião nossa. Então, acho que de uma forma geral, eu colocaria isso. E essa questão de colocar a criança para sofrer no mundo é uma mera desculpa, gente, porque assim, quem não sofre no mundo, todo mundo sofre, de uma certa forma todo mundo sofre, né? Eu penso assim que não é uma solução abortar alguém, porque alguém vai chegar no mundo e vai sofrer, sendo que todo mundo que está no mundo, todo mundo que é ser vivo, que está respirando, sofre, né? Não tem quem não sofre neste mundo. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas todo mundo sofre, tá? E E essa eu queria... capacidade unicamente humana, né, de encontrar um sentido a partir do sofrimento, não apesar apenas, mas a partir do sofrimento. Então, algo que está intrinsecamente a nós. Claro que pode ser um sofrimento muito grande, realmente, que a criança vai enfrentar com uma de família, é muito difícil. Mas nós, seres humanos, somos possibilidade, não somos determinados como os animais, nós somos possibilidade. Então, se nós tivermos essa possibilidade, como que nós vamos fechar uma criança aí de mudar essa história? Sim, porque muita gente hoje no mundo veio do nada e fez muito sucesso, tá muito rico. E quando eu digo rico, eu não quero dizer rico só em dinheiro, rico em todos os sentidos da vida, né? Então, assim, e aí eu quero deixar até o convite também, que sexta-feira que vem, se você está assistindo depois da sexta-feira que vem, vai estar no meu canal do YouTube, eu vou falar sobre masturbação e pornografia, né? Esse vai ser o próximo tema de sexta-feira que vem. Também trazendo dados científicos e religiosos, mostrando como isso faz mal para o homem, né? Então vai ser bastante interessante. Samuel, obrigado. Deus te abençoe Imagina, muito, amém. né? Você é um profissional excelente, só com o que você, só com a sensatez que você trouxe aqui as informações, como você trouxe isso, cara, você é uma pessoa muito abençoada por Deus mesmo. Então Deus te Amém. abençoe muito, muito obrigado pelo convite. Gente, segue o Samuel, né? Segue o perfil Manancial também, que vai estar aí. Isso. O Manancial, só para explicar para o pessoal, é o Ministério de Música que eu faço parte, né? O Ministério de Música Católico, o Manancial. Esse ano nós estamos completando 25 anos de ministério. Que eu era bebezinho quando aconteceu, né? Então, não que eu tenha muito mais que 25 anos, né? Então, acompanhe aí que nós temos postagens, músicas maravilhosas no Spotify, Deezer, enfim, toda uma programação aí. Muito obrigado mais uma vez, Guilherme, todo o pessoal. Aí, qualquer dúvida, qualquer coisa que ficou fora do entendimento, qualquer sentimento, pode aí conversar com a gente no privado. Eu vou abrir uma caixinha depois da live e aí quem quiser o material, coloca naquela caixinha o e-mail, que daí eu vou mandar o material, tudo que a gente mandou, tudo que a gente buscou, tudo certinho no e-mail daquela pessoa. Então quem quiser, responde a caixinha de dúvidas com o e-mail, beleza? Deus abençoe vocês e muito obrigado aí. Tchau, 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 tchau. gente. Deus abençoe.